Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para nós entendermos a mensagem de um autor inspirado, é fundamental compreendermos o contexto histórico no qual ele se encontrava. E para você e eu entendermos devidamente a carta de Paulo aos Gálatas, precisamos entender o que motivou o apóstolo a escrever. Vou ler para você alguns versos que se encontram em Gálatas 1, 1 a 5. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Antes de Paulo entrar diretamente na mensagem, sem ao menos dar uma saudação maior aos Gálatas, como ele o faz em suas outras cartas, ele faz questão de, na sua saudação introdutória, reforçar que ele não foi chamado ou nomeado apóstolo por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas unicamente pela autoridade de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Por que Paulo fez questão de reforçar o seu apostolado? Porque com certeza, amigo ouvinte, os falsos ensinadores, descontentes com a mensagem de Paulo a favor da justificação pela fé, uma mensagem centrada apenas em Jesus, eles estavam descontentes porque eram legalistas e eles queriam desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. E pelo teor das palavras de Paulo, com certeza os falsos mestres estavam alegando que Paulo não havia sido um dos seguidores de Jesus. Paulo não tinha uma autoridade apostólica como muitos pensavam, porque Paulo não conviveu com Cristo como os demais apóstolos. Esse é o tipo de argumento que servos do diabo costumam usar. Eles costumam usar argumentos para desmerecer a pessoa de alguém quando eles não conseguem desmerecer a mensagem que essa pessoa prega. Isso é um jogo sujo, é o jogo do diabo. Um cristão verdadeiro, quando ele não consegue desmerecer o argumento de alguém, ele será sincero e fará uma autoanálise, uma análise dos seus argumentos, das suas ideias, e pedirá a iluminação do Espírito Santo para ele saber se ele está no caminho certo ou não. E se descobrir que não está no caminho certo, ter humildade do Espírito Santo para mudar. Agora, quem faz o jogo sujo de Satanás, ele costuma a tentar desacreditar o adversário como pessoa, desacreditar a autoridade do outro, sendo que ele não tem habilidade para desacreditar a argumentação do outro. Os falsos mestres da igreja da Galácia, da região da Galácia, eles não tinham como contestar o que Paulo ensinava sobre a justificação pela fé. Paulo tinha muitos argumentos. Paulo era extremamente inteligente e era, acima de tudo, guiado pelo Espírito Santo. Porém, eles pensavam que, desmerecendo-o como apóstolo e pondo em dúvida o seu ministério apostólico, as pessoas da igreja da Galácia desacreditariam nele e, consequentemente, acreditariam neles, nos falsos ensinadores. Por isso, Paulo começa a sua carta dizendo claramente que ele não foi chamado por autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. E Paulo está coberto de razão, porque quando Paulo foi chamado para mudar, para deixar de ser perseguidor da igreja, para ser agora apóstolo, ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo na estrada de Damasco, como lemos em Atos capítulo 8 e também ali em Atos capítulo 9. Então Paulo poderia, amigo ouvinte, afirmar com toda a convicção que ele foi chamado por Jesus Cristo. Ele não esteve com os demais apóstolos quando Cristo estava na terra, mas ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo em uma visão. E depois ele conviveu com os apóstolos. Ele está mostrando, no início da carta, suas credenciais apostólicas para que eles possam ter convicção de que quem estava escrevendo era alguém autorizado por Deus
diferentemente dos falsos ensinadores. Amanhã vamos continuar o nosso estudo e veremos de qual evangelho Paulo estava relembrando e qual era o evangelho dos falsos ensinadores. Não esqueça que você